Olá, gente! Começando o segundo episódio do podcast Namoradeiras de Janela. Meu nome é João Pedro Majeste e eu tô aqui com a Bárbara Pinheiro. Ei, gente! E a Belle Braconô. Oi! E o tema de hoje é tipos de relacionamento. Qual é o seu? Solteira, graças a Deus. Pra começar, qual é o estado civil de cada pessoa que está compondo esse podcast hoje? Fala bem. Assunto polêmico. Mas talvez estejamos abertas a negociações, né? Conversas. Eu tô solteira. Se eu tô aberta a negociações, aí outros 500. Engraçado, né, Belle? No primeiro episódio Ela não tava era namorando, diferente? Não é? era diferente? Sim, né, gente? Então, vamos continuar com o episódio. Gente, hoje a gente trouxe aqui com a gente duas pessoas que tiveram experiências diferentes ou que têm uma ideia diferente do que querem ter no futuro. E o primeiro é o Matheus Aguiar, aluno da comunicação, conhecido da gente, nosso amigo, que teve uma experiência com relacionamento aberto. Tá me confirmando aqui, gente, informações ao vivo. Mentira, eu já sabia. E a gente tem aqui também com a gente, que não é aluna da comunicação, mas está com um moletom hoje, Eunice Bueno, do Serviço Social. Gostosa! É isso mesmo, gente. A gente flerta aqui na mesa mesmo. A gente não tem muito escrúpulo. Mas enfim, uma pergunta, Eunice. Por que você tá com o moletom da comunicação hoje? Ai, gente, sem mistérios. Tá chovendo muito em Viçosa esses dias, como todo mundo pode ter notado. Tive que lavar todos os meus moletons, né? Porque economizar água também é importante. E aí, minha melhor amiga se disponibilizou a emprestar o moletom dela. Só isso mesmo. Entendi. E você, Matheus? Tá dividindo seu moletom com alguém? Não tô usando os meus próprios moletons, mas se tiver amigo pra dividir, tô dividindo, Ai, mas... Deixou em aberto, gente. Amigos para dividir. Ai, meu pai. Essa é para os convidados. Me digam, qual o tipo de relacionamento que vocês já praticaram? Bom, eu já pratiquei vários relacionamentos, né? Mas imagino que você esteja dizendo afetivo, amoroso. Nesse caso, eu tive 2 relacionamentos. Um, eu diria, talvez conservador, um relacionamento padrão, heterossexual, com outra mulher, um relacionamento fechado. E o meu segundo relacionamento, o último, que eu acho que é o mais interessante aqui pra discussão, foi um relacionamento aberto e que, claro que eu não sou autoridade no assunto, mas na minha experiência, o relacionamento aberto vai muito de acordo com o que a Bárbara disse, que é um relacionamento em que você partilha a afetividade, a dedicação, a responsabilidade com uma pessoa só. E esse flerte, seja sexual, afetivo, romântico, com outras pessoas, pode vir a existir. E você, Eunice? Então, gente, primeiro é melhor eu explicar aqui que eu sou sapatão, né? Então, assim, de relacionamento já tive bastante. Eu já tive 4 relacionamentos. Os 2 primeiros foram totalmente monogâmicos. O terceiro não foi totalmente monogâmico, mas também não foi totalmente poliamor. E o último, o quarto, foi monogâmico também. Depois de toda essa experiência, eu comecei a perceber que talvez eu estaria sendo uma pessoa não monogâmica. E foi um processo, porque sempre é um processo você descobrir o que é não ser monogâmico, você a se aceitar. Entender que isso pode acontecer. Entender que isso pode acontecer. E depois que você entende o que está acontecendo, também é você se impor e você colocar para as pessoas que você não é uma pessoa monogâmica e como isso vai interferir nas relações que as pessoas vão ter com você. Porque quando você se relaciona com uma pessoa, querendo ou não, a outra pessoa ela vai fazer projeções de um relacionamento. E querendo ou não, a gente tem uma ideia de relacionamento vendida na nossa cabeça desde sempre. O relacionamento dos nossos pais, o relacionamento dos nossos avós e toda uma reprodução de tipos de relacionamento. Então é sempre um processo, pra mim, pelo menos, sempre foi um processo. Até porque a outra pessoa também vai ter um mínimo de expectativas sobre o que ela quer que você faça ou quer que você leve junto com ela por um tempo, né? E os relacionamentos podem ter um tempo muito grande de duração. Pegando um gancho nisso que você falou sobre a visão que a gente tem de relacionamento,
Eu acredito que a mídia em si, seja por música, filme ou série, ela sempre trata meio que um relacionamento ideal. Qual que é o relacionamento ideal? Ele é basicamente padrão, heteronormativo, onde o homem tem maior predominância e todo mundo sofre até que eles finalmente ficam juntos. E essa linha de tempo resume 50 milhares de filmes que a gente assiste 50 milhares de vezes. Principalmente comédias românticas. Bom destacar isso. Eu faço serviço social, já foi colocado aqui que eu não sou da Com. Queria muito, mas é isso. E no serviço social, a gente estuda relações sociais e suas diversidades. E aconteceu um movimento após 1970, o movimento do pós-modernismo. E com isso veio as pautas identitárias e uma série de questões que teve uma mudança ideológica do pensamento das pessoas. Estudando um pouco sobre a monogamia e quando eu me descobri monogâmica, eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo, se realmente era válido, porque você sempre fica se questionando se realmente é válido. Eu estudei que no modo de produção capitalista, a monogamia é muito funcional, porque você tem no ambiente da casa a mulher que vai ocupar um papel de gênero que é pré-determinado e o homem vai ocupar outro papel de gênero, sendo o da mulher de forma subalterna à do homem, onde ela vai cuidar dos filhos e do lar. Isso é funcional para que o homem saia e trabalhe. Então tem toda uma lógica por trás, tem toda uma ideologia desenvolvida nos relacionamentos. E é muito interessante a gente pensar que a gente tá inserido nisso o tempo inteiro. Uma coisa que, enquanto você tava falando, eu tava pensando, é que, pelo menos pra mim, assim, né, que tem uma orientação sexual que difere de uma vista maioria, que não necessariamente vai ser uma maioria de fato, é que eu mesmo nunca me imaginei muito a partir dessa mídia que eu consumia, assim. Não era muito aplicável ao que eu já me reconhecia ser desde sempre, sabe? Então, pensar que a mídia influencia muito, mas a produção que ela faz, como não me representava, não era uma coisa que eu projetava pra mim. E aí, quando eu penso, assim, nessa questão de relacionamento, é uma configuração totalmente diferente, que por acaso nunca é representada da forma que realmente é por nenhuma mídia, por nenhuma produção audiovisual ou produção radiofônica. Vocês estão aqui, vocês já se reconheceram ou já tentaram projetar algo baseado no que vocês consumiam, tipo, midiaticamente? Assim, realmente foi algo que influenciou vocês e que representou vocês? Então, né, acho que sim, porque a gente sabe como a mídia influencia as pessoas e como a gente passa a ver o mundo através da lente dela. Mas, pra mim, né, na minha visão, na minha experiência, foi um pouco diferente, porque, como eu não sou hétero, eu e os meus amigos, a gente tinha uma mania muito singular, que não é tão singular assim, e todo mundo faz isso, na verdade, que é ficar se pegando. Todo mundo se pega. É isso, eu perdi meu bebê sapatão numa rodinha. E assim, beijo fulano. Aí depois, beijo ciclano. Então, às vezes, a gente acaba reproduzindo certas coisas, mas tem também outros tipos de coisa e outros tipos de relação que te inserem numa outra dinâmica. Por exemplo, a última vez que eu namorei, como eu comentei, era muito comum pra mim beijar meus amigos. E a minha ex, pra ela, aquilo era tipo, mas como assim você beija gente que você não tem tesão, que é só seu amigo? E eu ficava beijando. Então, pra ela não era normal. E pra mim era, por exemplo, eu falava assim, posso beijar fulano? Porque, né, é um combinado. Eu tô dentro de um relacionamento. Então, a gente tem que conversar. É diferente de permissão, é uma conversa. Então, pra ela, tipo, então, me sinto desconfortável. E tá tudo bem ela se sentir desconfortável. Ela foi criada assim, é o jeito dela. E no grupo dela, isso não era muito comum. Mas pra mim, é tipo, vamos beijar! Aí beija outra, aí beijo triplo, aí, sabe? Então... E de repente é isso. todo mundo... E de repente todo mundo já se pegou. Mas eu acho que a parte mais legal é que não existia ciúme. Por exemplo, era numa roda, aí num dia você tava beijando um, aí no outro dia você tava beijando o outro, e era como se fosse uma grande piada. Não era tipo, por que você tá beijando fulano? Ontem eu beijei fulano. E isso acontece muito em ambientes predominantemente heterossexuais. Porque as pessoas falam, eu não acredito que você beijou meu amigo, sendo que você me beijou. E eu fico assim, gente, isso aqui não acontece que não. Bom, na minha experiência, a influência da mídia no meu comportamento, na forma como me relaciono com as pessoas é muito forte. Acho que principalmente porque sou homem, heterossexual. Então, eu já tô dentro de um escopo que a mídia representa muito fortemente, há muito tempo. Então, para eu me reafirmar e me sentir identificado com as coisas que eu assisto é muito fácil. Então, acho que também, além desse fator, vem de uma família extremamente conservadora. Basicamente, todo mundo foi criado na roça e outros ainda moram lá.
Então eu sempre tive esse ideal de me relacionar com uma mulher, casar, ter filho e essa relação ser fechada. Até o momento, como eu disse, que no meu segundo relacionamento, eu encontrei uma pessoa que é bissexual. E isso pra mim foi um susto a princípio. E isso me trouxe uma experiência muito boa de entender que existem outras formas de se relacionar. Embora eu já tinha visto isso, é muito diferente de você viver. Então eu posso dizer que os filmes me influenciaram pra caramba. Mas hoje, depois de ter tido essa experiência, eu vejo as coisas com uns olhos um pouco mais experientes, talvez. É que nem você disse que você se sente representado e tal, e consegue se enxergar dentro da maioria das produções sobre relacionamentos, até que ponto todas as pessoas se sentem representadas. Acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, porque é muito fácil viver na nossa própria bolha e não pensar sobre isso e buscar formas de mudar. Então, tanto eu queria lançar aqui um pequeno comentário sobre como o governo atual, ele suspendeu o edital para levar as séries LGBT para a TV aberta. E eu fico pensando como isso vai afetar, né, as gerações que estão por vir. Até porque, assim, a televisão aberta, se a gente for pegar, por exemplo, as novelas, quanta promiscuidade existe, sabe? Qual que é o problema de mostrar um tipo diferente de relacionamento? Uma coisa que eu observo e que eu acabo pensando é quais os tipos de relacionamento que a gente já pode ter visto ter sido abordado em filmes ou produções audiovisuais, esse tipo de narrativa, e como que eles criam essa narrativa, quais situações eles criam e colocam que realmente representam, ou coisas que eles fazem, falando até por uma série que eu vi, que eles acabam por desistir de uma narrativa de outros tipos de relacionamento, tanto em relação à orientação sexual, tanto em relação à personalidade, até de personagens, que eles cancelam isso por ter talvez uma preguiça ou uma dificuldade de trazer uma coisa que seja realmente representativa, sabe? E aí um caso que eu tenho pra comentar, que eu acompanhei, que eu fiquei bem triste porque na época eu era mais novo, eu tinha uns 16, 17 anos. Não sei se todo mundo conhece, mas se não conhece, vocês podem assistir, que é muito boa. É The 100, que a gente tem um casal lésbico incrível, duas mulheres incríveis, duas personagens incríveis, a Alexa e a Clark. E aí, de repente, eles cancelam a narrativa que tinha tudo pra dar certo. Pra, tipo assim, dar um plot na história que não necessariamente precisava desistir de nenhum personagem, sabe? Portanto, é uma série pós-apocalíptica que nem tem armas, nem tem esse tipo de coisa o tempo todo, não é essa narrativa o tempo todo. E, de repente, eles matam uma das protagonistas com um tiro perdido, uma bala perdida, sabe? Olha o tipo de situação que eles colocam pra gente perder um pouco, o mínimo dessa representatividade que nem sempre vai ser real com o que a gente passa. E assim, o mais engraçado é que assim que essa possível companheira da Clark é morta, ela começa a quase entrar em um relacionamento com um homem que era um símbolo de força e um símbolo de liderança. Aí você fica tipo... Sim, e aí tem a questão de que a própria Alexa, ela era um símbolo de força pra as outras... Só que força feminina, Exato. E tipo assim, pensar também que até nas novelas brasileiras, e aí eu falando pra que todo mundo, acho que todo mundo pegou um pouco do que a gente tava falando com o casal de The 100, e aí trazer um pouco mais pra nossa realidade, que as novelas brasileiras, que na maioria das vezes são as que abordam esses tipos de relacionamento, tentam trazer novas narrativas, elas também acabam desistindo em algum momento das narrativas por conta da reação pública. Elas não têm um engajamento ou, sei lá, elas não tratam como priori trazer a narrativa porque é necessária, mas elas usam disso pra criar uma narrativa que traga popularidade. E aí se de repente... Big Money, né? E aí de repente se a gente tem algo que tá indo bem e um público diz que não, eles desistem da narrativa mais uma vez. E aí assim, se vocês quiserem comentar outros casos ou tipos de relacionamento que vocês viram ser representados e de repente não fazia mais sentido ou eles cortaram isso, enfim. O João tava falando desse impacto da mídia nos relacionamentos e minha memória agora não vai me permitir lembrar o nome exato, mas teve um episódio dessa última temporada que lançou agora em 2019 da série Black Mirror, que tá na Netflix, né? Então todo mundo pode ver.
E é um episódio que ele, assim como todos os episódios da série, são muito contestadores de várias coisas. A princípio, sempre a tecnologia tá na discussão, mas no caso desse episódio é muito legal porque... vou contar um pouquinho da historinha sem spoiler, que são 2 amigos de longa data e tal, 2 homens heterossexuais que começam a jogar um joguinho de luta, estilo Street Fighter. E nesse jogo, eles encarnam em personagens. Um dos amigos começa a jogar com uma mulher e o outro com um homem. E em determinado momento da luta que eles estão tendo no jogo, que é o propósito do jogo, eles param de lutar e começam a se beijar, passa a mão, não sei o que lá, e aí começa a esquentar a coisa. E aí, a história já começa a ficar extremamente complexa, porque nós estamos falando de 2 homens héteros. Não lembro se os 2 tinham relacionamento, mas um eu sei que tinha um relacionamento com uma mulher. Um tinha alguns relacionamentos avulsos e um era casado e já tinha filhos. E dentro do jogo, eles se veem permitidos de ter essa relação, que ela é camuflada como uma relação heterossexual, porque é um homem e uma mulher. Porém, quem tá controlando os personagens são 2 homens. E é engraçado porque a partir daí a trama já começa a entrar em vários complexos pessoais desses homens héteros que não querem assumir essa homossexualidade, ou talvez mesmo que não seja uma homossexualidade de fato, mas que aconteceu uma afetividade entre os 2 ali naquele momento, só que eles começam a perceber que tá extrapolando os jogos, começa a ir pra vida real. Então eu acho esse exemplo fantástico pra falar de relacionamentos, principalmente nesse ano. Uma questão que eu fico levantando às vezes, por que os relacionamentos abertos e os poliamores acontecem mais na comunidade LGBT? Essa é uma questão que tá bem explícita pra mim, que é porque o homem branco cis hétero, geralmente ele performa um papel de gênero, que ele não pode ser traído. A instituição casamento é funcional. A instituição casamento, ela se tornou não só a questão amorosa e sexual, mas sim uma estrutura de poder. Então, em que momento que a gente tá, que você se relacionar com outra pessoa virou dividir uma casa e pagar contas, entende? Então, são questões que precisam ser levantadas. E eu acho que isso que a Anice falou tem muita questão com a relação de posse, porque as outras pessoas, elas têm um ciúme que, às vezes, você tem um tipo de ciúme porque você é inseguro, né, que você acha assim, vai encontrar outra pessoa melhor, ou que eu não sou suficiente, e tá tudo bem, mas procura um psicólogo, né, que é importante. Mas também tem aquela questão de você é minha, como se você fosse uma propriedade, você não fosse uma pessoa, você não pudesse ter sentimentos. E aí é até difícil, porque quando termina o relacionamento, quando você quer terminar, acontece muitos casos, né? Que as pessoas, elas não aceitam. Porque você é minha, e se você é minha, você não pode ser de mais ninguém. Não tá mais relacionado ao amor. Porque, ao meu ver, amor eu te amo e eu quero que você seja feliz. E se pra você ser feliz, você tem que ficar longe de mim, tá tudo bem. Agora, não, você é minha, você tem que ficar aqui. E é isso. E também tem a questão de que mesmo quando essas pessoas têm esse discurso do você é minha, elas traem, entendeu? Então, é confuso você entender que tem uma pessoa que fala, você é minha, mas ao mesmo tempo ela tá te traindo. Qual que é o sentido disso? E aí entra em outra questão também, que né, quando a gente, e aí só abrindo um parênteses pra falar sobre isso, quando nós LGBTQs, a gente se coloca nessa posição de se permitir ficar com mais de uma pessoa ou desenvolver esses tipos de relacionamentos vistos como promíscuos ou fora do padrão, a gente é visto como os monstros da sociedade, quem tá destruindo a família tradicional brasileira, sendo que isso já acontecia, só que debaixo dos panos, pra casais específicos heterossexuais. Sim. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos. Se eu ganho mais, é por debaixo dos panos. Ou se vou perder, é por debaixo dos panos. O que a gente faz é por Bom, concordo totalmente com o que você disse, João. E até porque eu sempre costumo falar que a gente é vítima do nosso tempo, né? E isso é um fardo que a gente carrega porque a gente tá conflitando gerações. A gente tá pegando uma consciência de moral que se tinha e agora a gente já não tem essa mais. Por exemplo, no que diz respeito ao relacionamento aberto, desde a Grécia Antiga, homens já podiam se relacionar com outros homens. Mas só nesse caso, ainda que sejam casados. Porque havia um culto muito forte ao homem. Lógico que esse machismo, esse patriarcado continua, mas é interessante ver como que a moral de cada geração, de cada lugar, que vai dizendo como que esses relacionamentos podem ser construídos ou não. Inclusive, o que a gente tá discutindo sobre relacionamento aberto aqui, eu entendo que é uma coisa que não tá definida. É extremamente diferente essa discussão aqui no Ocidente, como, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio, em que a poligamia, ela é regulamentada,
Ela precisa de um aparato legal para existir. Existe, inclusive, um incentivo, que é a forma como o Estado entende essa moralidade. E é isso que a Belle falou. Diz muito de como que esse Estado está entendendo as relações hoje, que é de uma forma terrível. Uma questão cultural, né? Parece que toda vez que a gente quer legalizar alguma coisa ou trazer essa impressão de que alguma coisa pode passar pelas questões morais, a gente quer ligar isso a uma instituição ou a gente cria uma forma de deixar isso legal aos olhos de todo mundo, sabe? Só pra completar o que o João tava falando, porque pra entender a situação do Brasil é muito básica. A gente foi catequizado, a gente, eu não sei se ainda é, mas é o país que tinha mais católicos. A gente tem uma vivência religiosa extremamente conservadora, a gente tem bancada religiosa dentro do Congresso. Então, assim, o que a Bíblia espera de um relacionamento? Aliás, melhor ainda, o que o homem interpreta do que a Bíblia entende como relacionamento? E isso diz muito do porquê que a gente vive esse mundo de hoje. Sim, e aí só fazendo um adendo, é que eu não sei se o Brasil é o país mais católico agora, mas uma coisa que eu sei, eu tenho certeza, é que as coisas não mudaram muito desde que esse número talvez tenha saído, porque o catolicismo deu uma baixa, né, um pouco grande, mas em compensação a gente teve um movimento neopentecostal, né, que também vai reproduzir tipos de relacionamentos padrão, assim, sabe? E é justamente sobre isso que a gente estava comentando, que é completamente certo e, entre aspas, normal ou aceitável um homem trair a própria mulher, deixar os filhos abandonados, sair de casa e só voltar quando bem entender, mas não é normal o poliamor, ou não é normal um casal que não é hétero, um casal LGBT. Sim, e isso tá bastante intrínseco na gente. Eu lembro que quando eu iniciei meu relacionamento, eu achava esquisito, porque eu até falei com uma amiga assim, mas eu namoro, mas eu tenho vontade sim, tipo, sabe, eu olho para as pessoas e fico, se eu fosse solteira, eu beijaria. Ela me falou um negócio que marcou muito, que ela fala, Bárbara, você tá namorando, aí você não tá morta, entendeu? Que a gente Essa é boa, o do não tá morta. Não se esqueçam Tá que vendo? vocês não Porque estão mortos. Você tá namorando e... não é porque eu tô namorando que eu vou deixar de achar bonita essa pessoa e ter vontade de beijar a boca dela. A diferença é que eu tenho um combinado e eu não vou beijar porque, sei lá, porque eu gosto muito dessa pessoa, porque pra mim não vale a pena terminar por causa disso, entendeu? Mas não existe essa cultura, essa coisa do... porque... Você não tem vontade de ficar com os outros. Se você tem vontade, você tá traindo o seu namorado. E não é assim. Gente, pelo amor de Deus, você só tá namorando, mas você ainda tá ali, você ainda sente as coisas, você sabe. Seus olhos ainda não enxergam, né? Exatamente, né, gente? Você ainda convive Não, a num gente meio ainda é social, feito eu de espero. carne, né? A gente é pessoas, somos pessoas, sentimos atração. Mas como alguém que acabou de sair de um relacionamento, antigamente, na minha cabeça, o conceito de relacionamento aberto já não era um tipo de namoro, era outra coisa. Entendeu? Não podia ser chamado de namoro. Mas aí eu aprendi, né, que é justamente isso. Tudo que é combinado, você pode chamar do que você quiser realmente, sabe? Pode ser um namoro, pode não ser um namoro, mas é você que tem que definir e se sentir bem. E não o que a sociedade imponha que você faça. Você vai adaptando aos poucos a partir da personalidade do outro, do que o outro espelha em você e do que você espelha no outro. Enfim, essa coisa de ter alguém do seu lado pra ter esse diálogo, ver como as coisas vão funcionar melhor. E é isso, né? Ir adaptando e criando uma coisa única que talvez você nunca tenha visto. Talvez você nunca tenha visto. Talvez assuste as pessoas. Talvez assuste as pessoas. E assim, a gente nem falou de todos os tipos consideráveis que as pessoas costumam falar, né? É só pra ver o quanto a gente ainda tem pra falar e pra discutir sobre coisas, tipo, básicas, sabe? Essa questão de ter interesse em outras pessoas enquanto você mantém um relacionamento. Olha o quanto isso rendeu, pensando que isso pra nós, talvez a nossa realidade aqui no momento, e falando também de uma onda de relacionamentos abertos que surgiram, como a gente inibiu essa discussão por tanto tempo. E aí, de repente, aconteceu, sabe? E a gente tenta adaptar, o que a gente faz? A gente tenta entender ou a gente vai e desenvolve o nosso, sabe? Talvez seja esse o ponto da coisa, sabe? Desenvolver o seu. Então, eu acho que talvez não seja tão de repente. Eu acho que é tipo um processo, de novo. Porque quando você começa a se aceitar enquanto uma pessoa que vai sentir coisas por outras pessoas, independentemente de você estar no relacionamento ou não, você aceita quem você é.
Porque a maioria dos relacionamentos, assim, o último relacionamento, por exemplo, de certa forma, ele não acabou porque a gente não se gostava. Ele acabou porque tínhamos noções diferentes do que é um relacionamento. E tudo bem também. Só que demorou muito e aconteceram muitas coisas antes que machucaram duas pessoas porque a gente não conseguia aceitar o que a gente era. Então, quando você aceita o que você tá sentindo e você naturaliza o que você tá sentindo, fica mais fácil. Então, quando você fala que foi de repente essa onda, talvez não. Talvez seja só a nossa geração começando a se aceitar melhor. Sim, e uma outra questão também, que agora eu tava pensando, é essa coisa que você falou de naturalizar, né, o sentimento. A gente tentar entender sem complicar mais do que já tá, sabe? Ter uma situação e discorrer sobre ela, dialogar sobre ela, sem querer encontrar mais empecilhos ou mais problemas pra falar sobre. Se você tem, tipo, um problema pra resolver, resolva esse problema. Eu acho que também não buscar, sem necessidade, discutir coisas que às vezes não é nem questão de não precisar ser discutida, mas coisas que podem ser naturalizadas, sabe? Coisas que vão acontecer naturalmente. E às vezes a gente levanta como uns pontos sem ter necessidade. E aí eu acho que às vezes talvez seja isso que faça, sei lá, alguns relacionamentos. E aí eu estendo pra muitos outros tipos de relacionamentos descarrilhar, sabe? Criar essas problemáticas que não necessariamente são problemáticas. E falando sobre essa proposta de naturalizar, que é extremamente essencial para que a gente passe a se respeitar mais, é importante dizer que aqui em Viçosa, a grande maioria das pessoas está longe da família. E geralmente é justamente essa família que está impondo e reproduzindo algum certo tipo de pensamento conservadores, até porque, como eu disse, né, somos alvos do nosso período. Então, é o que era representado na época. Meus pais foram criados e lendo livros da ditadura, que dizem que uma mulher deve ser sim submissa a um homem. Naquela época não tinha divórcio, então o que mais acontecia era o homem está insatisfeito com o casamento, ele pode se relacionar com outras mulheres e a mulher dele continua tendo o papel de serviçal, que existiu por uma época, até hoje existe, não é mentira dizer isso, que esse pensamento é perpetuado. Então, assim, eu acho que a proposta de tentar levar essa discussão para outras pessoas que estão de fora do nosso ciclo também é muito importante. Por exemplo, no meu caso, a minha ex-namorada era da mesma cidade que eu conheço a família dela, porém a família dela não sabia que ela era bissexual e a minha família também não sabia e não sabia muito menos que a gente tinha um relacionamento aberto. E até para poder preservar isso, durante o relacionamento eu nunca fiz questão de contar, porque se ela não queria contar, não ia ser eu que ia expor essa situação. Só que assim que eu terminei, eu fiz questão de ter essa conversa com a minha mãe, porque é minha melhor amiga e a gente troca ideia junto. E foi muito legal ouvir da parte dela de que, a partir do momento que ela viu eu sendo feliz com isso, ela aceitou. Ela começou a enxergar isso diferente na experiência de outras pessoas. Então, eu acho que talvez o tentar comunicar com pessoas que não comungam da mesma ideia, que a gente possa ser um bom começo pra gente naturalizar essas ideias de relacionamento. Então, entrando nesse assunto do divórcio, casamento, o IBGE publicou uma nota ano passado, em outubro, falando que em comparação à média de duração de 2007 com as estatísticas de registro civil de 2017, o tempo médio do casamento caiu de 17 anos para 14 anos. Os casamentos não estão durando tanto tempo mais, apesar de que 14 anos ainda é muito tempo, né? E que entre 2006 e 2017, o número de uniões registradas ele diminuiu de 2,3% e o número de divórcios aumentou 8,3%. Só que isso é em relações heterossexuais. Quando a gente fala de relações homoafetivas, que são um pouco mais de 0% das uniões registradas, eles vêm crescendo com um aumento de 10% em 2017. E isso é bem legal, porque, falando de uma maneira bem didática, a partir do dia 14 de maio de 2013, gente, 2013. Ontem. Ontem. Foi somente a partir desse dia em que casais homoafetivos poderiam entrar em uma união estável, poderia ter um status de casamento, e um juiz, o pastor ou padre, eles teriam que fazer o casamento. Eles não podem dizer não para isso. E que nem a Bárbara comentou, o aumento de 10%, só que mesmo assim os números de casamento homoafetivos são muito alarmantes. Sim. E muito baixas. Por exemplo, no Sudeste, os casamentos homoafetivos representam apenas 0,68% de todos os casamentos. E pode piorar. No Norte, é 0,25%.
Muito pouco. É muito pouco. Não queria fazer comentários maldosos, mas eu bem acredito que um casamento homoafetivo talvez duraria até mais que um heteronormativo. Mas é isso aí, gente. Continua com as taxas baixas mesmo. E você sabe por que um casamento homoafetivo duraria mais que um heteronormativo? Responda. Porque geralmente, quando você encontra outra pessoa que também passou a vida inteira sofrendo preconceito e uma série de questões, você vai saber respeitar e amar essa pessoa de uma forma totalmente diferente do que outros relacionamentos que são só postos pra você. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. A gente já viu que falar sobre relacionamento aberto e todas as vertentes que ele pode ter rende muito, né? Porque eu acho que no final das contas, gente, esse é um grande BO, né? O tipo, ele nunca vai existir, porque o tipo é muito limitante. Como eu falei antes, e eu acho que todo mundo também chegou um pouco nessa conclusão, é a questão de adaptação ao outro também, é a situação que você tá, né? Mas assim, talvez a gente pudesse falar agora, de uma forma mais simplificada, quais os tipos de relacionamento, mais uma vez, tipos entre aspas, que vocês já ouviram falar, que vocês acharam curiosos, entendeu? Coisas tipo web namoro, talvez. Quem é conhecidíssimo do web namoro? sou Quem é adepto do conhecidíssima. web namoro? Eu já tive um web Quem namoro, nunca, gente? entendeu? Eu nunca tive, mas traíram um web namoro comigo. Ai, gente, mas sinceramente, desculpa, sabe? Às vezes não dá. Alguém mais já teve alguma experiência com web namoro, gente? Ai, eu queria. Eu já namorei um menino de Belo Horizonte. E um do Nordeste, de algum lugar que eu nem lembro. Mas, amiga, você beijou algum deles? Não. Eu também não beijei É quando web eu namorei, namoro, gente. A Eu gente tinha não se 13 encontrou. anos de idade, entendeu? Um pouco problemático, né? Namorar pela internet com 13 anos. Mas não era namoro, gente. Era tipo assim, sabe aquele negócio tipo assim... Ai. Ai, Aham, eu sei Gostando como é de esse você. sentimento. ai, vamos jogar Transformice, não sei. É tipo... Gente, então, por exemplo, no meu caso, nessa questão do fandom, Fifth Harmony, Justin Bieber, Crepúsculo. Eunice fez, não, olha. Calma. Eu acho que talvez tenha tido essa cultura, porque às vezes na sua própria cidade você não pode agir de uma certa forma por causa de parentes, porque você mora com seus pais. Então é mais difícil, sei lá, você conseguir namorar alguém sem ter toda aquela problemática do eu não posso segurar sua mão, eu não posso beijar sua boca, entendeu? Então, aí você conhece uma menina, sei lá, Rio Grande do Sul, e se apaixona e é isso, aí você namora. O web e é namoro. ótimo, web namoro. O web namoro, ele tem umas problemáticas, né? Mas ele tem toda uma magia. Eu acho muito Não, engraçado. Eu acho então. fofo, eu acho fofo. Eu acho, do porquê o web namoro às vezes dá tão certo ou dá uma lembrança tão boa, é porque, querendo ou não, você acaba criando o seu próprio namorado, entendeu? Ou você pode se moldar. Problemático. Não, mas, gente, sinceramente, as pessoas conversando pessoalmente sempre são diferentes do que uma conversa virtual, por exemplo. Sim. Eu acho que a gente é uma geração problemática só porque a gente vive na era do Tinder. Isso por si só já gera vários problemas. Mas eu acho que por a gente ter Todo essa certa mundo aqui tem liberdade conta. na internet, até como a Bárbara falou sobre essa questão de às vezes seus pais não te deixam sair, não te deixam conversar com tal pessoa. Então a internet te dá esse espaço totalmente surreal, que lá você pode ser o que você quiser e também conhecer pessoas que são o que você quer que elas sejam. E aí eu queria até mudar minha posição aqui, ao invés de entrevistado para entrevistador, e perguntar pra galera aqui se você... Aluno de jornalismo, né, Anjos? Aluno de jornalismo. Se vocês têm uma ideia de por que não dá pra reproduzir esse sentimento, às vezes gostosinho e tal, do relacionamento pela internet ou do web namoro num relacionamento real. Porque na internet a gente tem emoji. Ok. Não, Tá A respondido. nova geração é figurinha. Eu acho que é porque o web namoro tá muito nisso do imaginário. Sabe, que se você não quer conversar com a pessoa, você desliga o telefone e é isso aí. Acabou. E se você tá com alguém, e ainda mais sapatão, tô falando das vivências que eu tive, né? Porque eu só posso falar da minha vivência. Vive grudado 24 horas por dia. Na moral. Isso não é saudável, gente. Para com isso. Não é saudável. E aí você tá bravo, tá com a pessoa, tá triste, tá com a pessoa.
sabe, não tem aquele respiro Isso. que existe no web namoro. Ah, eu quero conversar com fulano, vou conversar. Você pode deixar os outros no vácuo. Como que eu vou deixar alguém no Você pode vácuo excluir pessoalmente? a rede social e Exatamente. fingir que nunca existiu nada. Eu vou sair andando e se a pessoa for atrás de mim, como que eu faço? Muito triste, eu já Pedi desculpa, porque a gente realmente tá discutindo web namoro aqui. E eu tô caminhando. Gente, eu já perdi um contato do web namoro. Eu fiquei muito triste. E a gente nunca mais conversou. Eu fiquei muito mal. Viu como você nunca considerou o web namoro como relacionamento? Então, realmente, agora sim, tá ficando um pouco mais perceptível, né? Porque na época, sei lá, eu pensava assim, tô conversando com alguém aqui na internet, uma pessoa legal e tudo mais. Me faz falta essa pessoa legal hoje, talvez. Talvez eu quisesse ser, né, estar em um web namoro, talvez também, sabe, gente? Questão de distância, né? Se privar de algumas coisas, mas enfim. Eu acho. E como que você também deve ter criado vínculos com essa pessoa, porque você dividia o seu cotidiano, você trocava ideia, você cresceu em uma relação com uma pessoa. Então, uma relação com uma pessoa, geralmente, é essa troca. Seja uma relação amorosa ou seja uma relação de amizade, seja o que for. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tramba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tramba firmeza. Pena que corre a 1000 graus. Voltando para questões dos tipos de relacionamento, depois dessa grandíssima tour do web namoro, né? Que todos nós somos muito experientes, talvez não. Mas, e aí, quais os outros tipos de relacionamentos ou, sei lá, como vocês queiram chamar, vocês conhecem, vocês conheceram, vocês já ouviram falar? Que eu conheci, acho que só aberto mesmo. Já ouvi falar de uma menina aí que ela namorava 2 caras. Eu queria muito, inclusive, Dona Flor e seus 2 maridos, é meu sonho. Quem quiser comigo, tamo aceitando, tá? Negociações. Negociações. Não os dois maridos, necessariamente, pode ser uma esposa também. Mas eu acho que são só esses. Não, tem amizade colorida. Ah, tem amizade colorida! Tem amizade colorida que eu também tô querendo. Tô querendo tanta coisa. Oi, Eunice, tudo Eu bem? ia falar bora, mas enfim. Mas a gente já foi. Então, gente, voltando aqui pra pergunta. Eu conheci uma moça que ela tinha um marido e um namorado. Então ela tinha 2 tipos de relacionamento e eles não se relacionavam entre eles. Mas ela tinha 2 tipos de relacionamento. Eu achei isso incrível, mas assim, legal. Força guerreira. É isso que eu ia falar agora. Nossa, já é um super investimento emocional, super investimento de tempo você namorar um cara. Imagina, tipo assim, você tá casada e namora um cara. Pesado. É difícil, mas tem uma coisa que minha mãe me falou. Não sei por que eu lembrei disso agora, porque é meio nada a ver. Eu sou filha única, minha mãe sempre quis ter 2 filhos. Ela falava que era bom ter 2, porque enquanto um te faz raiva, outro te alegra. Faz sentido, tá? Faz sentido. Então, relacionamento aberto, web namoro, amizade colorida, poliamor. Não sei. Contratual. Esse ficando tem é o problemático. sexo casual, né? Ixi. Né? Pode se encaixar em várias ocasiões. Contatinhos, eu né, acho. que fala. Ah, mas a amizade colorida eu vejo a amizade. Tem a amizade e a amizade que é colorida. Não é só... eu acho que é só, tipo, vai lá e na... Uma questão, quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando de relação? Sim. Então... Amorosa, no caso, do É. podcast de hoje. Não, é porque eu fico pensando. O ficar... Você não tem um relacionamento, mas você tem uma relação com a pessoa. Porque, Sim. querendo ou não, você fica com ela, né? Ficar uma vez ou... Então, é aí que tá. A gente vai Aí- criando um monte de definição e um monte de definição pra poder entender o que acontece. E às vezes a gente nem precisa entender o que acontece. Como eu sou paranoica, às vezes eu preciso entender o que acontece, sim. Não, a realidade é que são contatinhos, né? são Tipo, é bem isso, é contatinhos. justamente isso. No dia que um estiver te cansando, você vai no outro. E vai no outro, e Aí vai depois no você vai no outro. outro. Aí tem o de segunda, tem o de terça. É isso, né, gente? Tô percebendo aqui que a gente tá bem conhecido de tanta coisa, né? Vocês estão tendo tanta vivência, Nossa. assim, pra vir fazer Não, comentário. vocês não. Eu tô quietinha no meu canto. A Fechada Bárbara foi para a que balanço. mais falou de tudo, toda iludida aqui com várias coisas. Eu sou experiente. Fanfiqueira, sim. Muito fanfiqueira, Crepúsculo me criou. É bem, se eu só sou experiente no caso de web corna, mas tipo assim. Mas relacionamento. Ai, gente, enfim, eu acho que
o que a gente pode perceber é que, independente de como a gente trata esses tipos de relacionamento, a gente sempre vai ter pencas problemáticas e sempre vai ter muitas coisas também que vão deixar a gente à vontade pra talvez nem definir isso, né? Como eu disse no começo aí, colocar em um tipo é limitar e tirar outras possibilidades. E isso, gente, única e exclusivamente pra quem tá vendo. Porque o rótulo serve só pra quem tá de fora. Porque de dentro, se você quiser colocar um rótulo, mas ter as suas próprias regras e seguir de outra forma, isso vai acontecer. Então, assim, até pensar também se esse tipo de relacionamento vale a pena ser usado, sabe? Se a gente realmente se importa com o rótulo no final das contas, sabe? Tipo assim, eu acho que tanto pro ruim quanto pro bom. Quando esses rótulos realmente fizeram diferença, sabe? Será que talvez construir uma relação que não tenha um título, sabe? Um rótulo, seja tão mais saudável e tão mais duradouro, e questão de duradouro com qualidade também, não um duradouro que você tá levando com a barriga, sabe? Mas, tipo assim, talvez qual melhor seja, sabe? Será que a gente realmente considera isso no final das contas ou a gente só faz o que a gente quer, sabe? Mas a gente também tem que pensar que existem pessoas que estão confortáveis estando em relações monogâmicas ou em namoro fechado. Tá, que é importante ver o porquê que elas estão confortáveis. Mas se você tá namorando, um namoro fechado e tá bem, continua assim. É isso, né? Tá saudável, tá com qualidade. O importante é você tá feliz. Acho Exatamente. que o importante é estar explícito, né, o que cada um quer, pra não ficar enrolando um ao outro, tá explícito o que cada um quer e ter o respeito mútuo. Acho que essas são, assim, os pilares pra qualquer tipo de relacionamento. A gente vai usar em todas as publicações deste podcast uma hashtag escrita diálogo. Porque Diálogo. É isso, gente. É isso. Tem um diálogo. Os convidados, né, queridíssimos Matheus e Eunice, vocês têm alguma coisa, alguma conclusão? Algo que vocês tenham chegado na conclusão nesse podcast pra vocês falarem e deixarem de recado pros nossos ouvintes? Olha, eu acho que conclusão sobre relacionamento a gente nunca vai ter, porque tá sempre acontecendo, né? Mas Mas estão gostando de me tirar hoje nesse podcast, eu né, gosto, gente? é na vida. Respeitado mesmo. Mas eu sou muito da linha do que a Beli falou sobre o diálogo, a conversa. É uma coisa que eu tentava sempre prezar nos meus relacionamentos, mas falhei várias vezes nisso. E acontece, a gente deixa de comunicar algumas coisas. Mas eu acho que é lutar por essa honestidade, que eu acho que é o necessário. E também lutar pra que você faça os seus gostos valerem, que as pessoas também façam. Porque eu, por exemplo, já que a gente tá terminando, hoje eu meio que fiz o caminho contrário do que a Eunice falou. Porque eu conheci um relacionamento aberto e hoje eu me entendo como uma pessoa que não se dá muito bem com um relacionamento aberto. E isso também não tem problema, é importante falar isso. Porque a gente falou muito desse relacionamento monogâmico e tal. Nada tem problema. O problema é você ver problema na vida dos outros, eu acho. Nossa! Essa Palmas, vai ser a palmas do frase estúdio. de... A gente vai fazer um podcast um dia só com essa frase pra gente repetir ela várias vezes. Então, assim, de considerações finais, eu queria só deixar mesmo o que eu já tinha dito sobre você buscar sempre respeitar o que você tá sentindo e sempre não se sentir mal ou triste por não corresponder às expectativas do outro, a projeção que o outro faz sobre você. Porque é muito importante a gente começar a aceitar as coisas que a gente sente e entender o que a gente sente. Porque, querendo ou não, a gente tá vivendo um momento imediatista, onde as relações sociais, elas são formadas na mídia, elas são formadas de uma forma rápida, elas são intensas e acabam em uma semana, às vezes. E como é que a gente lida com isso tudo? Com tanto de coisa que a gente já tem pra fazer. Então, é sempre a gente reconhecer o nosso lugar perto dos nossos, nos sentir confortáveis e encarar mesmo. Encarar e saber que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, sim. Palmas no estúdio. You know I had a long night. Kiss me twice 'cause it's gonna be alright. 3 times 'cause I waited my whole life. I like shiny things, but I'd marry you with paper rings. That's right, darling. You're one. E agora, voltando para o Pão Nosso de Cada Dia, que vai estar nos acompanhando aí durante os episódios diversos que a gente vai ter. A gente deixa claro para vocês que vocês podem mandar sugestões, perguntas. E o Pão Nosso de Cada Dia, ele vai
abranger essas perguntas, esses casos que vocês vão mandar pra gente. Então, assim, fiquem à vontade pra comentar, mandar no privado, mandar por direct. Reclamar de crush. Exatamente. Expor. Levantar questões de crush, entendeu? Questões que talvez a gente não conheça e não saiba responder. Talvez. Mas a gente tenta fazer o mínimo ali por vocês. E aí, hoje a gente tem duas perguntas bem cabulosas, viu, gente? Vocês tomam cuidado com esse tipo de questionamento. Mas, enfim, eu posso começar com a minha? Posso falar sobre a minha? Pode. Eu recebi uma específica que eu tenho certeza que mora no coração de todo mundo. Como saber se o crush quer amizade ou um relacionamento sério? Eu nunca sei. E eu tenho certeza que a pessoa que me beija, ela nunca sabe também. Será que devemos saber se a pessoa quer amizade ou um relacionamento sério? Eu fico me perguntando isso. Uma dica que a minha psicóloga fala comigo, quando eu tô surtando, eu falo, fulano não me quer. Ela fala assim, você perguntou? E é um tapa na minha cara, porque eu fico… Xablau! Boa, será que essa é a resposta pra todas as perguntas? Você perguntou? exatamente. Porque ela fica assim, você perguntou? Eu falo, não, então como você sabe? Aí eu fico, verdade, porque a gente tenta fazer essa, que ela chama essa leitura mental, e dependendo do modo como você se vê, você vai pensar certos tipos de coisa. Se você tem uma baixa autoestima, você sempre vai pensar que a outra pessoa não te quer. E às vezes ela te quer. Às vezes a pessoa também não te quer mesmo. Mas tá tudo bem, porque Sim. ninguém é obrigado a querer ninguém, né, gente? Vamos. Então eu acho que aí nós temos 2 pontos que podem servir de regra. O primeiro, não suponha nada. Não Pergunte. Pergunte. Era o segundo ponto, acredita? Nossa. O primeiro ponto, repetindo, não suponha. O segundo ponto, repetindo, pergunte. É isso, gente. Pra queridíssima que me perguntou, que eu não vou citar o nome, mas é muito especial, tá aí a sua resposta, viu, minha querida? Mas também tem coisa que a gente pode perceber. Por exemplo, né? Como a pessoa te trata, né? Porque senão, às vezes, você ficou com a pessoa uma vez, você já pergunta assim… Você quer ser meu amigo ou você quer ser meu namorado? A pessoa fica, meu amor, calma. Sem fanfic grande, Sem viu, fanfic gente? grande, pelo amor já de Deus, conversamos sobre fanfic neste sim. podcast. E como, né, quem já tá escutando o podcast aí, já me conhece, já sabe que eu sou da conversa. É justamente isso, gente. Senta e conversa, sabe? Tá sentindo que tá estranho, senta e conversa. Não tá gostando, senta e conversa, sabe? É isso, gente, a solução. Ah, e uma dica que eu parei pra pensar outro dia, não sei porquê, eu só parei pra pensar. Que é, você deve querer um relacionamento porque tá tudo bem. E não porque você tá tentando consertar alguma coisa. Yes. Sabe? Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu tô com ciúme, então de você tá ficando com os outros, então acho melhor a gente namorar. Não! Você deve namorar porque tá tudo tão bem que vocês estão prontos pra subir num próximo nível. E não porque você tá tentando colocar um band-aid num buraco de bala, como diria Taylor Swift. Interessante. É a síndrome do ver uma poça de barro e falar assim, não vou pular, mas de repente você deitou nela. É legal falar isso pra gente já poder desconstruir uma parada que as pessoas falam muito, que é que um relacionamento serve porque as pessoas se encaixam e se completam. Eu acho que, pelo amor de Deus, a gente vem pronto, já venho pronto, Sim. e aí eu tô afim de outra pessoa pra me acrescentar. Mas já venho pronto, não tem nada faltando, nada querendo se encaixar, tipo… Acho que isso é necessário, principalmente pra gente se amar. E se você não tá pronto, procura terapia, porque ficar dependendo de outras pessoas não é legal. Nem pra você, nem pra outra pessoa. Se você tá pronto, procura terapia também, porque é muito bom. Sim. Porque talvez você não está tão pronto quanto você imagina que esteja. Depois dessa aula aí com vários especialistas de… Brincadeira, gente. Ninguém aqui é especialista não, tá? A gente é só mesmo jovens. Qual que é a segunda pergunta do dia hoje? E a segunda pergunta do dia, um ouvinte mandou pra gente a seguinte questão. O que fazer quando você toma um pé na bunda ou é talaricado? Eu sou especialista nisso. Primeiro ponto, gente. Estamos falando de 2 situações diferentes, né? Ser talaricado E tomar um e pé na tomar bunda. um pé na bunda. Talaricado nem tanto, porque eu acho beijar amigo… Eu já tava namorando e falei assim, beija meu amigo pra minha ex, então tá ok aqui. Mas depende. Gente, a Bárbara, né? Olha É isso, aqueles gente. combinados, né? Os combinados. Ai, é falta de senso às vezes. Enfim, no pé na bunda… Supera. Você supera, mas eu já passei muito por isso, não sei por quê, porque eu sou mulherão, né? Mas enfim. Você não adianta essa coisa do, tá tudo bem e é isso. Porque você fica triste, você fica com raiva. Eu fico triste e com raiva, mais com raiva. Porque eu fico assim, como você usa? Mas ok. Mas é uma coisa que eu paro e penso.
é a questão do ninguém é obrigado a te querer. Pensa aí e tenha uma pessoa na sua vida que foi muito legal. Muito gente boa, era bonita, era cheirosa, sabia cozinhar, perfeita. Mas você não queria ela, não é? E passam várias pessoas na nossa vida maravilhosas que você fica... Meu Deus, essa pessoa é incrível. E você não quer ela e tá tudo bem. Do mesmo jeito que você não quis outra pessoa, mesmo ela sendo incrível... Outra pessoa pode não te querer, mesmo você sendo incrível, entendeu? Então, pensa nisso. Escuta música triste. Sofre tudo que você tem pra sofrer. Eu sou team luto, no sentido de sofre, sofre, sofre. Tipo, tira tudo. E um dia você vai acordar e vai ficar assim... Tá ótima, pronta pra beijar o outro crush, outra crush. E é isso. Agora, talaricar... Então, se você é o tipo de pessoa que você não incentiva seus amigos a beijarem sua namorada, ou algo do tipo, ou dependendo do modo como você terminou, eu acho que você deve pensar se essa pessoa é realmente sua amiga, né? É importante. E é importante também não confundir conhecido com amizade, porque às vezes você só cumprimentou a pessoa uma vez na sua vida e ela beijou seu ex e você fica assim, amor, você não pode cobrar. Mas... Até porque é ex, não... Nossa, essa reflexão, eu acho que ela deveria ser jogada no silêncio do mundo. Mas assim, também pra ela rebater e voltar várias vezes. Tem a questão do respeito. Por exemplo, você terminou de um jeito lá e a pessoa pegou alguém da sua sala. Tem que pensar também na questão do senso, né? Existe uma gama de pessoas, aí o seu ex vai lá e pega a pessoa que você tem que ver todo dia, sabe? Falta de sacanagem, falta de senso, não tem muito o que fazer. Você pode falar mal dele no Twitter. Acabei de arrumar mais uma característica pra nós. Militantes da conversa e do bom senso agora. Vamos ver até onde a gente vai levar isso. E eu acho que é isso. Escuta umas músicas, a gente vai fazer uma playlist, vai colocar músicas pra você se amar, músicas legais. Acompanhem, dá trabalho, tá? Por favor, e a playlist fica muito bem compartilhem, feita. panfletem. E é isso, aí uma hora vai passar. Entendeu? E se não passar, você vai aprender a lidar. E é isso que importa. E tem formas de passar por esse processo, variadas. E você escolhe a que é acessível pra você no momento e que vai ter mais efeito sobre você. Eu uso skincare. E se não conseguir lidar também, não tenha medo de procurar ajuda. Porque provavelmente tudo que a gente tá naquele buraco negro de achar que não tem solução, alguma outra pessoa já viveu. E pode ser seu melhor amigo, às vezes até. Sim. Então, boa. Não conversa só no relacionamento, conversa na vida inteira. Boa. Isso, gente. Conversem, por favor. O convidado fazendo todo o trabalho aqui, gente. Olha só. Então é isso, gente. Por hoje, a gente tentou tratar do assunto de uma forma mais divertida. Claro, lembrando pra vocês que aqui não tem um especialista hoje. A gente não trouxe hoje. A gente trouxe pessoas que tiveram uma experiência com 2 tipos de relacionamento. E a gente tá falando também de uma linguagem juvenil, de uma visão que a gente tem tido nos dias de hoje. Mas por hoje é isso. Eu quero agradecer o Matheus e a Eunice que estiveram aqui com a gente hoje. A gratidão é minha, Belle, Bárbara, João, Eunice também. É muito legal estar aqui com vocês e me sentindo super chique que eu vou ouvir minha voz agora no Spotify. Também queria agradecer, gente. É sempre bom ter um espaço feito por estudantes para debater sobre qualquer coisa. Inclusive, se for sobre relações. Web namoro. Só queria agradecer mais uma vez mesmo. E é nóis. É isso. Uhul. Amo. O podcast continua saindo na segunda, às 7, nas plataformas digitais. Então, taca stream na lenda mais uma vez. Vou repetir aqui, dá muito play. E só informando que a gente vai tentar ficar intercalando os temas. Por exemplo, um tema mais pesado, um tema mais leve, pra não, né? Pra vocês não ficarem tristes. É isso. É isso. Tá vendo Sim. como que a gente Nos gosta de importamos com vocês? vocês. Justo, eu acho justo. Acho muito justo. Justo. Então é isso, gente. Não se esqueçam. Meu nome é João Pedro. Eu sou a Bárbara. E eu sou a Belle. E a gente trouxe pra vocês hoje mais um episódio do podcast Namoradeiras de Janela. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Mandar reclamação se tiver, mandar sugestão se tiver. Manda pauta, amor. Mimo. Manda beijo, manda tudo, manda pergunta. E é isso, a gente vai estar sempre disposto a falar sobre os temas que vocês querem e o que a gente acha que precisa ser falado. Esse podcast foi gravado nos estúdios da Rádio Universitária. 100,7 FM fazendo jabá. Em Viçosa, Minas Gerais. E esse podcast foi dirigido e vai ser editado pelo queridíssimo Gabriel Máximo. Gostoso. Que vocês já conhecem do primeiro podcast. Crush do João Pedro. Talvez. Talvez. Então, é isso, gente. Até a próxima. E... Next.
but I want, neither can you. You ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend, but you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say nobody. But you ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend, but you don't want me to touch nobody else, and tell nobody. I wanna kiss you, don't wanna miss you, but I can't be with you, cause I got issues. Yeah, on the surface, seem like it's easy. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust low. Bad vibes with the fun go.